Tema da aula de hoje: Idade Média Ocidental, que está dividida em duas partes: a Alta Idade Média Ocidental e a Baixa Idade Média. Nesta aula trataremos sobre a Alta Idade Média. Iniciaremos com a questão, trataremos uma abordagem das características gerais sobre a Idade Média, depois abordaremos em específico as características relativas à denominada Alta Idade Média e, por fim, outra questão para nos ajudar na fixação do conteúdo. Vamos então à nossa primeira questão. Observemos apenas que o sistema dos feudos, a denominada feudalidade, não é, como se tem dito frequentemente, um fenômeno de destruição do poder. A feudalidade surge, ao contrário, para responder aos poderes vacantes, ou seja, aqueles que estavam vagos. Forma a unidade de base de uma profunda reorganização dos sistemas de autoridade. Segundo o texto, o sistema de feudos, alternativa A, representa a unificação nacional e assegura a imediata centralização do poder político. Letra B, deriva da falência dos grandes impérios da antiguidade e oferece uma alternativa viável para a destruição dos poderes políticos. A alternativa C, impede a manifestação do poder real e elimina os resquícios autoritários herdados das monarquias antigas. A alternativa D, constitui um novo quadro de alianças e jogos políticos e assegura a formação dos Estados unificados. A alternativa E, ocupa o espaço aberto pela ausência de poderes centralizados e permite a construção de uma nova ordem política. A alternativa correta, letra E, conforme é dito no texto do historiador Jacques Le Goff. A feudalidade surge para responder aos poderes vacantes, ou seja, aos poderes vagos, a uma ausência de poder que estava centralizado. Neste caso, era o poder do Império Romano. E a feudalidade formou uma unidade de base de uma profunda reorganização do sistema de autoridade, ou seja, possibilitou a construção de uma nova ordem política. Portanto, a alternativa é. Vamos ao nosso conteúdo relativo às características gerais sobre a Idade Média. Iniciando com o seu aspecto cronológico, ou seja, onde ela se localiza na linha do tempo. Conforme eu falei inicialmente, as nossas aulas sobre Idade Média estão divididas em duas partes, uma relativa à Alta Idade Média e a outra à Baixa Idade Média, em decorrência desta própria divisão daquele período. Este denominado Alta Idade Média, que trataremos na aula de hoje, se inicia no século V d.C. e vai até o século X aproximadamente. Ela se iniciou com a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C., aspecto que abordamos na nossa última aula sobre a Roma Antiga e suas características que a levaram ao declínio. Com a queda do Ocidente romano, inicia-se a Idade Média Ocidental. A outra parte da Idade Média, ou a Baixa Idade Média, está circunscrita entre o século XI e o século XV, encerrando-se em 1453 com a queda do Império Romano do Oriente, que tinha sua capital em Constantinopla. Temos assim que entre o século V e o século XV está o período denominado de Idade Média, e este período está dividido em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Outro fator importante para destacar é que o termo Idade das Trevas não é mais utilizado pelos historiadores para caracterizar aquele período. A construção deste tema se insere em um determinado momento da história
que vai aproximadamente do século XV ao século XIX, em que este momento era visto como um período de trevas ou período tenebroso. Porém, as últimas pesquisas desde o século XX têm apontado para outras características. Abordaremos agora, em termos gerais, os seus aspectos religiosos, econômicos e políticos. No mundo europeu ocidental, durante a Idade Média, lembrando que no ano de 395 depois de Cristo, o Império Romano foi dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E é este Império Romano do Ocidente que entra em declínio e com seu encerramento inicia a Idade Média Ocidental, a qual nós estamos tratando. No mundo europeu ocidental, durante a Idade Média, o sistema feudal era caracterizado pela subordinação da maior parte da população a um pequeno grupo, os senhores feudais, pela produção agrária autossuficiente voltada para o consumo e pela importância e força da Igreja Católica, aspecto religioso, em todas as esferas do cotidiano, instituição com atuação importante neste momento, a Igreja Católica. O trabalho na sociedade feudal estava baseado na servidão, relação que mantinha os trabalhadores, servos ou vilãos ou aldeãos, presos à terra e subordinados a uma série de obrigações em impostos e serviços. Nessa época, era comum que as pessoas nascessem, vivessem e morressem sem jamais sair do lugar, atreladas às obrigações para com o senhor feudal. Essa sociedade estava dividida em 3 estamentos ou 3 ordens. Ela era basicamente estática. As pessoas que nasciam em determinado grupo ou ordem não migravam para outro grupo. Esses 3 grupos eram compostos pelo clero, que aqui está relacionado à igreja, pela nobreza, relacionado à aristocracia, e pelos servos, aqueles que eram os trabalhadores braçais. O predomínio da igreja com fortes vínculos com o sistema feudal. A religião cristã continuará em ascensão à medida que houve a decadência ou a queda do Império Romano do Ocidente. A igreja ainda assim continua em ascensão. Ela agora, neste momento, no período da Idade Média, vai estabelecer relações com os senhores locais, que eram os senhores feudais, bem como se expandirá para além das fronteiras. Em suma, as características gerais de todo o período da Idade Média estão relacionadas ao sistema feudal, ao predomínio da Igreja Católica e à servidão, um trabalho relativo às obrigações que eram impostas pelos senhores feudais aos seus trabalhadores. No que se refere à Alta Idade Média, ela tem as seguintes características específicas do seu tempo, ou seja, este perfil que é traçado neste momento está contido na Alta Idade Média, porém não está na Baixa Idade Média. Ou seja, são outras características que abordaremos quando formos tratar da Baixa Idade Média. Esses fatores aqui são específicos da Alta Idade Média. Primeiro, a continuação das invasões denominadas de germânicas ou bárbaras. As invasões não cessaram em 476, que foi o ano da queda do último imperador romano, e os contingentes de povos que chegavam ao que era o Império Romano do Ocidente, pois este é o que vai cair em 476,
O Império Romano do Oriente permanecerá até 1453, mas neste do Ocidente iam realizando uma mescla com os aspectos culturais romanos. Outro fator importante deste momento é a fragmentação política. O Império Romano divide-se em vários reinos. A ruralização, falta de meios de sobrevivência e segurança nas cidades induzem a ida para o campo, ou seja, há um intenso fluxo de pessoas que saíram das cidades e se deslocaram para os campos, para a zona rural. Declínio do comércio. Os aspectos retratados acima, ou seja, a continuação das invasões germânicas, a fragmentação política e a ruralização irão contribuir para que o comércio entre em declínio ou ocorra o seu decrescimento. Estas são, portanto, as principais características do período denominado Alta Idade Média. Outros fatores relativos a este momento são alguns reinos que se formaram em decorrência da fragmentação do império. O primeiro deles, os merovingios, que eram povos francos que se estabeleceram na região da Gália, atual França. Clovis é considerado o fundador do Reino Franco no século V d.C. Entretanto, o mais conhecido dos reis deste domínio foi Carlos Martel, que conteve a expansão muçulmana na Europa no ano de 732 d.C. A expansão, portanto, do islamismo, religião que vai surgir no século VII d.C. na Península Arábica. Vai avançar sobre o norte da África, depois vai subir em direção à Europa, e essa expansão será contida por Carlos Martel. Outro reino deste momento foi o Carolíngio. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, no ano de 751, depois o último soberano merovingio. Para isso, ele contou com o apoio do Papa, para quem foi concedido uma porção de terras na Península Itálica. Iniciou-se uma nova dinastia denominada Carolíngia. Carlos Magno, filho de Pepino Breve, deu início ao Império Carolíngio, apesar deste império ter tido curta duração. Seu título de imperador foi concedido pelo Papa Leão III no ano de 800. Carlos Magno foi responsável, portanto, por uma experiência centralizadora durante a Alta Idade Média, além de ter propiciado um significativo desenvolvimento cultural. Durante o chamado Renascimento Carolíngio, fundaram-se as escolas, o ensino foi estimulado e várias obras da antiguidade greco-romana foram preservadas, graças principalmente à atuação da Igreja, que logo teria o monopólio da cultura no continente europeu. Perceba, portanto, que estes são alguns dos fatores que caracterizam a Idade Média não ser mais considerada a Idade das Trevas ou período tenebroso. Tendo visto então as características da Alta Idade Média e as características gerais da Idade Média, vamos à nossa segunda questão. Mergulhados numa atmosfera social em que qualquer relação de inferior a superior reveste uma coloração diretamente humana. Essas pessoas, para com o Senhor, não estão obrigadas apenas às múltiplas rendas ou prestações de serviços que oneram suas casas e os campos. Deve-lhe também auxílio e obediência e contam com a sua proteção. O texto fala, portanto, de pessoas que trabalham para o Senhor e não apenas trabalham para Ele, mas também têm um vínculo de obediência. E este Senhor oferece àquelas pessoas
a sua proteção. O texto refere-se às relações, alternativa A, entre reis e súditos, alternativa B, relações de servidão, alternativa C, relações entre homens e mulheres, alternativa D, de vassalagem, ou alternativa E, refere-se às relações entre Deus e os clérigos. Esta relação descrita no texto se refere à servidão. Os servos serviam aos seus senhores não apenas com suas múltiplas rendas ou prestação de serviços, mas também deviam-lhe obediência, e estes senhores os protegiam. Chegamos assim ao final da nossa aula sobre a Alta Idade Média. O link para o download do slide está na descrição. Além do nosso canal no YouTube, temos também o nosso conteúdo do blog, do Spotify e o nosso e-mail caso deseje entrar em contato conosco. Bons estudos e até a próxima!